Olá, igreja, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no podcast Fale Fé, o podcast aqui da Igreja Verbo da Vida. Nós estamos com esse casal aqui maravilhoso, mas antes de apresentar eles, eu queria te lembrar de algumas coisas para você conferir a sua inscrição aqui no canal, para ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Tem um sininho do lado da aba se inscrever. Então confira se você já é inscrito, se já está por dentro de tudo que está acontecendo aqui, e também se você já nos segue nas nossas redes sociais. No Facebook é Verbo da Vida Caxias do Sul e no Instagram é @verbocaxias. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais do que nós estamos fazendo aqui em Caxias do Sul. Sem nos demorar mais, eu queria que vocês conhecessem esse casal maravilhoso, pastor Marcos e Lid, e eu queria já iniciar. Então, quem é o Marquinhos e quem é a Lid? Quem é o Marquinhos? O Marquinhos é uma criança que cresceu, né? Está crescendo ainda. Trabalhando muito, né? Não quero perder a essência da diversão, aí, né? De poder ser alegre, né? Mas temos uma família, né? Minha esposa, Lid, temos 2 filhos, né? Trabalhamos com empreendedorismo, sempre fui, né? Empreendedor desde adolescente, né? Aprendendo. E estamos aí, né, crescendo, nos multiplicando, né, e esperando coisas novas aí em Deus, né? Isso que nós desejamos e cremos, né? Eu sou a Lidiane, Lid, esposa, então, do pastor Marcos. Né? Eu sou professora e também agora sou empreendedora, né, na área da educação. E nós temos 2 filhos, um de 14 anos e um de 2, o Marcos Yuri e o Marcos Davi. Ela gosta dos Marcos, né? Ela se apaixonou. Eu achei bonito esse nome para colocar nos nossos filhos ali, para ficar à frente. E eu sou, o que mais? Sou fronteirista, sou da cidade de São Borja, mas fui criada nas missões, então sou mais missioneira do que fronteirista, né? E a gente está aqui em Caxias, eu estou aqui em Caxias fazem 17 anos, né? 2004 até aqui, né? 18, acho. Não sei, faz a conta. 18. Isso aí. E eu vim de Cruz Alta, né? Centro do estado. Em 2003, vim para cá, desejando voltar embora, né? Cheguei numa quarta, queria ir embora no sábado. E esse ir embora durou de 2006 até 2016, né? Em 2016 eu decidi ficar. Aí eu disse, não, tá bom, né? Já deu pra Vamos conhecer. ficar. Gostei da cidade. Me acostumei, então algumas coisas aconteceram e a gente decidiu ficar. Por esse fato de ficar sempre pensando em ir embora, né? Nosso coração não estava aqui. Então a gente perdeu muitas oportunidades. Nesses 13 anos aí de caxiense, né? Nós perdemos muitas oportunidades por essa indecisão de sempre desejar voltar, né? E não entendíamos o propósito de Deus, né? Nessa cidade, nesse lugar, né? Então, mas eu creio que Deus tem multiplicado esse tempo, né? Nesses últimos anos, né? Tudo aquilo que eu deixei de ganhar, né? Porque minha cabeça não tinha compreendido ainda aquilo que Deus queria. Então, quando eu compreendi, Deus começou a trabalhar, né? E multiplicar as coisas. E todos esses anos que ficaram para trás, parece que Deus tem feito crescer nesses últimos anos aí, né? Velozmente. Como que vocês conheceram? Pois olha, tia, eu trabalhava numa loja ali, numa oficina, né? Essa história vai ser boa, gente. Numa oficina na frente do quartel ali na Rio Branco, na Avenida Rio Branco. E a Lidy morava ali perto, trabalhava, né, era a rota dela ali, né, para ir voltar do trabalho. E eu fui lançando o peçonhento, né, e quando vê, a gente começou a conversar e tal. E aí saímos e nos conhecemos, né? Isso foi num domingo de tarde que a gente se encontrou, que conversou, né? Isso. Mas a iniciativa foi dele, né? Tu que me fez um sinal lá pra gente conversar. E aí a gente conversou e deu certo. E aí rolou. Aí. 2 carentes aí, né? Sozinhas em Caxias. Que a gente não tem familiares, né? Ela não tinha familiares, não tem, nem eu, né? Sim. Aí a gente se encontrou, foi amor à primeira vista, né, bem?
E até hoje a gente está aí apaixonado. Legal. Entre tapas e beijos aí, né? E como vocês conheceram a Jesus no meio disso tudo? Ixi. Conta tu aí bem. Na verdade, ele já tinha, ele era cristão desde que nasceu, né? Mas aí no decorrer da vida ali, do percurso, ele se acabou que saiu um pouquinho No caminho. do convívio ali, Me né? desviei. Da igreja, desviou, tava desviado. Só que eu não sabia, né? E aí a minha mãe, minha família sempre foi católica, mas aquela coisa, né? Só para dizer que é católica, porque na verdade a gente não conhecia praticante. a palavra de Deus e nem nada, era mais uma coisa assim, um ritual, né? E aí, vida que segue. E aí a gente se conheceu, começamos a namorar e ficamos ali um tempo Se ajuntamos juntos. já os trapos, né? Sim. E aí tivemos o nosso primeiro filho. E aí o nosso casamento começou a ficar meio... Mas Ficou o mais nosso difícil. primeiro filho né? foi depois de 5 anos. uns 3, 4 anos, uns 4 anos. Né? Foi em 2008, então nós nos conhecemos em 2004 e nos ajuntamos em 2005, 2005. né? Em março de 2005. E o Yuri nasceu em 2008, então 2008. deu aí 4 anos Isso, desde o todo início. o processo ali, né? É. E aí a gente começou a ter muitas dificuldades em função de ter filho e totalmente despreparado também, né, para aquilo. E o nosso casamento foi se perdendo, o nosso relacionamento foi se perdendo. E aí o Marcos lembrou que existia, né, um socorro. Ah, lembrei que eu era crente. Bem presente, né? E daí começou a ir na igreja e eu, até então, para mim, eu era alheia àquela situação ali, né? Porque eu pensava, não pode ser que esse cara era crente. Na verdade, o que aconteceu foi que eu perdi um irmão, né, em 2008. O Yuri tinha 4 meses, né? Foi em maio. Junho, bem dizer, né? 31 de maio ali até 6 de junho. Ele ficou hospitalizado ainda. E aí, quando aconteceu o acidente e tal, aí a gente foi para lá, né, na minha cidade e tal ali. E aí a gente foi parar os desviados tudo na igreja, né? Toda a família na igreja. E aí a gente ficou ali, né, intercedendo pela vida dele e tal. E aí ela descobriu que eu era... Na verdade, já sabia porque minha mãe era crente, né? Nunca se desviou. Mas ela não conhecia o meu lado crente ainda. Não imaginava que eu pudesse me transformar, né? E aí que começou. Aí quando eu comecei ali, eu vi que a morte estava mais perto de mim do que eu imaginava, né? E eu vi que não era brincadeira, a brincadeira tinha acabado, né? Chega um momento na nossa vida que a gente leva tudo na esportiva, né? Mas chega um momento que a gente vê, né? Precisa ver que a brincadeira acabou, né? Que a gente precisa se posicionar da maneira correta, né? Quem conhece a Cristo, né? Ou qualquer pessoa, né? Eu entendo que todo mundo, em um momento da vida, precisa de um socorro, né? Da parte de Deus. E todos nós temos a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, quer dizer, Deus ele está dentro de nós crendo ou não, ele está ali. Né? Se nós procurar bem, procuradinho, vai achar ele ali dentro, né? E aí, nesse momento de socorro, eu vi que acabou a brincadeira. Eu preciso agora ser um homenzinho, né? De acordo com o que eu aprendi. Né? Eu tenho uma esposa, nosso casamento não estava muito bom. Eu estava entrando numa dívida, né? Financeira. Nós tínhamos o Yuri com 4 meses, né? Então não podia mais brincar, né? E eu entendi que na situação que eu estava, se naquele momento eu não tomasse uma decisão radical, talvez mais para frente eu até poderia tomar essa decisão, mas o dano que nós iríamos sofrer ia ser muito grande. Então aquele era o momento decisivo para mim, né? E eu não perdi a oportunidade, não deixei passar. Entreguei minha vida para Jesus de verdade, né? E dali para frente eu fui muito radical, né? Em tudo aquilo que eu fiz, nas mudanças, né? Não foi assim de uma hora para outra, todas as mudanças elas são progressivas, né? E tem sido até hoje, mas eu fui radical, né? Na minha decisão, realmente foi para valer. Foi bem radical mesmo a mudança, né? E aí eu via nele, eu resisti, na verdade, eu não fui junto com ele a hora que ele resolveu de voltar para a igreja e tal. Eu fiquei só olhando, né? Vamos ver no que vai dar.
E aí ele começou a ir, e daí ele levava o Marcos Yuri junto, né, bem? É que a Lidiane achou que talvez fosse porque a recém tinha perdido um irmão, algo que, né, estava sensível e que, né, ia passar, precisava de um amparo espiritual e tal, né? Mas quando ela viu que o troço era mais sério, ela ficou meio assustada. Daí eu fiquei com medo, meu Deus, eu acho que vai mesmo, vai ficar crente e se eu ficar com ele, vou ter que ficar também, né? E daí a gente então tinha ali o Yuri pequeno e Deus então veio e nos uniu de novo, né? Como casal e reconstruiu o nosso relacionamento, né? Através Foi da uma reforma, palavra. né? Consertando coisas, reformando coisas. Isso. E vem até hoje, né? Reformando, Nunca construindo, parando. quebrando, Com certeza. construindo de novo. É. Fazem, então, aí, de 2004 até hoje, 19 anos. 18 anos, né? Que a gente está junto? 17? Alguém faz a conta aí, né? Produção. 2004 aí até 22 vai dar 20. Aí o pessoal aí da técnica Disse 20. disse 20. Não dá 20, não, dá 18. Faz aí, né? Faz Puxa uns no anos. Google aí. Então, até hoje a gente está descobrindo coisas novas um no outro, né? Então, a gente está se conhecendo ainda, né? Outro dia eu aprendi, eu descobri que ela era tímida, né? 17 anos junto, aí, mais de 17 anos Foi junto. descobrir. Há poucos meses eu descobri que ela era tímida, né? A gente trabalhando ela nesse empreendedorismo dela, tendo que atender, resolver, tratar, conversar, né? Tá à frente de um negócio, né? Vendendo um produto, atendendo, resolvendo problemas, né? Aí a gente encontrou essa dificuldade aí da timidez de encarar, né? Oferecer, apresentar as coisas e tal, né? E aí, graças a Deus, tem dado um salto muito grande aí, minha esposa, nessa área, né? Tem se superado, né? E tem conseguido, né? Empreender e realmente ser transformada na área do empreendedorismo. Ainda estamos no início do processo. Se transformar. Mas tem que ter a graça que pega junto, né? E tá dando certo. Que bom. E como que foi o início no ministério, assim? É porque, para você que não conhece ainda, né, essa história deles por completo, eles são um casal que eles servem em várias áreas da igreja, né? Num amparo pastoral muito grande. Então, como que foi isso no início, esse impacto? Porque de início foi somente os dois Marcos para a igreja. A Lídia ficou em casa com medo, não sabendo o que ia acontecer. Isso. E como que foi ao longo do tempo isso se desenvolvendo na vida de vocês? Tipo, o meu chamado, eu tenho que cumprir meu chamado. Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei, né? Imagina, eu cheguei na igreja cabelo comprido, né? E com um nenezinho de 5 meses no colo. A cabeça, ele de cabelo comprido. Sim. Um dia uma irmã disse assim, pai, você é um maconheiro, né? Esse cara é um O que perigo com esse esse cara bebê. faz aí com no esse colo. bebê lindo aí no colo? Porque eu não ia junto, né? Então ia só ele. E às Aí vezes ele que ela ia... andava num não se carro encontrava. também esquisito, né? Bem, carro Não era rebaixado. esquisito, era bonito. Vidro escuro, né? A sonzeira pegando, mas aí já era louvor, né? Que tu tava ouvindo, não era mais... Meio a meio, ainda não estava 100%. E aí as irmãzinhas, né, da igreja, elas olhavam e pensavam, meu Deus, como que alguém larga um bebê lindo desses, com cara desses? Olha a estirpe dele, com esse cabelo. Aí ela disse madrão. que a mulher dele deve ser meio esquisita. A mulher né? dele deve ser uma, né? Aí quando ela conheceu, né? Eu já tinha ido, mas não tinha se encontrado. Depois a irmã, depois de 5 anos, Que ela ela foi contou, falar, né? né? Que ela... E aí ela disse, mas até que a mulher dele é ajeitada. Ela né? até que é ajeitadinha. É que vai. Tá louco. Não era o mesmo padrão, né? E aí mas eu com essa, logo já em seguida cortei o cabelo, né? Pouco tempo já cortei. E aí, quando tu nasce de novo, que tu realmente entende, né? Entrega a vida para Jesus, pode até não ter tido assim experiências com ele, mas quando tu toma a decisão que entende a respeito da salvação e que realmente entrega a vida para Jesus, tu no início mesmo tu deseja retribuir, né, tudo aquilo que tu recebeu, né? Porque tu vem em primeiro momento assim como um pecador, né? Aquele sentimento de arrependimento, mas tu vê, né, em um momento se olha no espelho e vê o pecado, vê aquilo que tu realmente é, né? O Espírito Santo nos revela quem nós somos, né?
E o mais maravilhoso é que, ao mesmo tempo que ele nos revela quem nós somos, nos mostra o nosso pecado, né? Porque a maioria das pessoas não vê o pecado, né? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não se veem como pecadores, né? Algumas delas. Mas quando nós nos vemos como a gente é realmente, o pecado que há em nós, né, a gente fica com a tristeza, né? É a tristeza que a Bíblia diz, a tristeza segundo Deus, que ela gera arrependimento, né? E quando vem esse arrependimento e essa tristeza, junto com isso já vem o consolo, né? E a esperança, né? Na salvação, o abraço de Deus, né? E quando tu recebe isso e tu começa a perceber e vivenciar o amor de Deus, tudo aquilo que Deus te perdoou, né? Aquilo que tu era e que Deus mesmo assim te ama, né? E te abraça, né? Logo, logo o que tu deseja é retribuir, né? E quando tu deseja retribuir, começa o ministério, né? Sem intenção alguma, né? E aí aos poucos tu somente quer que as pessoas conheçam aquilo que tu conheceu, tu quer falar, tu quer, né? Se torna aquele chato, né? E engraçado que nós chegávamos nos churrascos e tal, né? Dos amigos, e eu bebia muito, né? Eu nunca usei droga, né? Mas eu bebia bastante. Então, assim, e eu precisava parar, né? E aí eu pegava o quê? Comprava sem álcool, né? Eu sabia que todo mundo lá ia estar bebendo, né? E eu ainda tinha alguns amigos, né? Que eram os únicos relacionamentos que eu tinha ainda. Não tinha relacionamentos ainda na igreja, amizades na igreja. Então eu levava cerveja sem álcool e o pessoal, pá, ficavam muito irritados, muito brabos mesmo, né? Alguns até queriam discussão, briga, né? E tal. Eu procurava, né? Fugir, né? Disso. E pouco tempo não consegui mais continuar nesse ambiente, né? Realmente a gente se afastou, né? Por alguns anos até ficou bem distantes, né? Não inimigos nem nada, não havia acontecido nada, mas a gente simplesmente não gerava aquela liga, né? Então, e aí eu comecei a me envolver na igreja, assim, escola bíblica, eu estava lá para mim, né, aprender, né, para mim relembrar, para mim, né? Eu sabia que era importante a palavra na minha vida, que era aquilo que eu precisava, então era lia a Bíblia, convidava pessoas, aquele evangelista, né, chato, né? Levava às vezes 20, levava 10, levava 30, incomodava, fazia, né? Então, desde o começo fui assim, trabalhava no sábado, parei de trabalhar no sábado para mim ter tempo de orar, de estar na igreja ajudando, de estar, né, colaborando, de estar em comunhão com os irmãos, de entregar folheto, de fazer, né, qualquer coisa. Logo no começo foi assim. E a gente foi indo, né? Logo, logo a gente estava participando de algumas coisas, igreja pequena, né? Aí o pastor em seguida dava, né? Assim, surgiam algumas oportunidades, né? De algum testemunho e tal. A gente foi se desenvolvendo, né? Foi sendo, ficando cada vez mais à vontade, né? Ali participando e tal, ajudando. E aí eu comecei como tesoureiro, primeira função, né? Não tinha, assim, né? Muita opção, então pelo meu perfil empreendedor e tal, né? O pastor me convidou, tal, né? A gente participei ali nessa parte e tal. Foi uma experiência muito boa. A gente fazia muitos eventos na igreja, assim, para convidar pessoas, para evangelizar, noite do X e tal, noite campeira, né? E eu levava muita gente. A gente teve muitas experiências nesse tempo, né? Algumas geraram um pouco de atrito até, né? Por opiniões, né? E tal. Mas a gente nunca deixou, né? De apoiar, de trabalhar, né? De estar junto, né? Somando como igreja. E aí houve algumas mudanças na igreja, né? Troca de pastores e tudo mais. E aí quando nós nos deparamos, né? Alguns irmãos saíram e tal, e sobrou 3 casais, né? Eu, a Lidiane e mais 2. E aí os mais, um pouquinho mais preparados éramos nós 2. E aí de uma hora para outra a gente estava à frente de uma igreja, né? Eu e ela. E do nada, assim, né? Não esperava nada. A gente ficou uns 8 meses, né? À frente ali da igreja e tal. Poucas pessoas, né? Foi um tempo de muitos milagres, né? Muitas coisas aconteceram. Deus nos mostrou algumas coisas que eu pensava, né, que aquilo realmente era daquele jeito mesmo, era verdade.
né? Eu senti a responsabilidade, né, de conduzir um trabalho, assim, uma igreja e tal. Né? Tivemos trabalhos com adolescentes até, inclusive, Douglas, né? Foi muito legal. Tinha um amigo nosso que ele era muito entrosado nisso, ele se converteu adolescente e ele logo se entrosou nos adolescentes, não nessa mesma igreja, né? Em Novo Hamburgo, outra cidade, inclusive, e ele se desenvolveu muito com o trabalho dos adolescentes, com adolescentes. E aí a gente surgiu uma coisa assim do nada, numa lavagem, inclusive, de um vizinho. Tinha uns filhos e pediu se tinha algum trabalho na igreja para adolescentes. Não tinha. Né? E eu senti o desejo, naquela loucura assim, de espalhar, multiplicar, né? Aquela euforia de novo convertido. A gente criou esse trabalho. Né? O pastor, na época, não apoiou, disse que não, né? A igreja não era para fazer na igreja. Eu fiz em casa, então, né? Então, vou fazer aqui em casa. Né? Convidei esse nosso amigo, né? Para a gente fazer. Aí nós fazíamos na sexta à noite ou no sábado. Nós juntávamos de 20 a 30 adolescentes, nenhum cristão. Só gente fora da igreja. Nós fizemos esse trabalho mais de um ano, acho que talvez uns 2 anos, carregando, levando. Fizemos retiro, viajamos com eles. Nós acompanhávamos os pais nos lares, tal. Fizemos até videozinhos assim para entregar para os pais, DVD, né, do que nós fazíamos. Jogava futebol, nos divertia, o pessoal gostava muito, né, a criançada gostava muito. Às vezes a gente olha, uns deles já estão, né, da tua idade, talvez, 20 e poucos anos aí, e a gente encontra, eles nos abraçam, né, nos respeitam, né, então, assim, é muito legal, foi um tempo de muitas experiências, né, muito boas, assim, para nós, foi bem legal. Isso aí. E tu? Bom, como eu disse, eu não conhecia, então eu caí meio que de paraquedas ali naquela vida igrejeira, né? E a gente começou a trabalhar, e trabalho não faltava, porque a gente limpava, a gente abria, a gente fechava, a gente evangelizava, vendia, né? Ali as coisas que... Ficha para X. Então e se envolvia com a escolinha das crianças. Com os cultos em si, né? Também teve uma época que eu até no louvor fui, né? A Lidiane, ela é cantora. Atuei no louvor. Na adolescência dela, ela cantava em festival nativista. Aqui não tem muito disso, né? Mas para nossa região lá, principalmente a região dela, tem muitos festivais nativistas, né? Onde os adolescentes, jovens se apresentam, né? Sim. Califórnia da Canção. Isso, essas coisas todas. Califórnia da Canção, o Grito, o Manancial Missioneiro. Então ela cantava na adolescência nesses festivais aí, né? E canta muito bem, né? Só que ela precisa agora... Não teve ainda a oportunidade de se desenvolver, né? Mas ela tem esse talento aí escondido aí que precisa... E aí a gente atuava em todas as áreas, né? Mas o que desperta mesmo é ver a pessoa tendo uma vida transformada, né? As pessoas chegando ali tudo machucado, e aí a palavra vai... Inclusive na minha vida, né? Que nem o Marcos falou, a gente começa a olhar o nosso pecado, né? E Deus começa a nos confrontar com a palavra, e é muito bom. E foi isso que me despertou, assim, ver a mudança na minha vida, na minha casa, através da vida dele, né? E na vida das pessoas que chegavam, né? Eu via, nossa, mas olha, é verdade, isso é real, né? E aí foi que eu descobri mesmo esse chamado, né, para as coisas de Deus. O interessante, um amigo meu que me convidou para vir para Caxias, ele é de lá também, de Cruz Alta, veio para cá, o Alexandre Portela. Um abraço aí, Alexandre, vai assistir, né, o podcast. Eu tive a oportunidade de batizar ele no ano passado, no último batismo do ano passado, né? Então foi muito, muito bom mesmo, assim, a gente poder... Hoje congrega junto com a gente, né, conosco aqui na Verbo. Nunca conheceu essa coisa de igreja, né? Tudo é novo, né? Então para ele, mas está firme na fé, compreendendo, aprendendo, já quer fazer o rema o ano que vem, né, com a esposa dele. Então assim a gente vê que Deus realmente vale a pena, né? E as pessoas, às vezes, essa transformação, ela pode demorar um pouquinho, né? Mas ela acaba acontecendo, tu acaba alcançando, influenciando, né? As pessoas vendo que ali é a solução, porque elas olham, não é para algo que tu fala,
é para o que tu vive, né? Elas veem assim e a transformação que tu sofreu, né, que gerou em ti, né, o benefício que fez a palavra, aquilo que tu crê, o preço que tu pagou de deixar de fazer coisas que antes eram aparentemente boas, né, mas que causavam danos, né, ao longo do tempo. E aí tu abrir mão, né, de coisas que tu gostava de fazer, né, mas que não agradavam a Deus e que te afastavam de Deus. E tu vê o benefício disso. Então isso faz com que as pessoas entendam que a palavra funciona. E nesse meio tempo, a gente já deu para perceber que vocês são apaixonados por isso, né? De ver a mudança na vida das pessoas. Mas, resumidamente, assim, umas 2 ou 3 experiências que vocês tiveram com pessoas que fez vocês realmente parar e refletir. Caramba, eu nasci para isso. Eu preciso fazer isso o resto da minha vida. Vem alguma assim na mente? Eu posso. Uhum. Eu tenho muitas experiências através da vida das crianças, né? Porque onde eu trabalho eu posso explanar a palavra, né? Então eu vou falando com as crianças e não somente nas crianças, é claro, mas na criança a gente tem um retorno assim muito rápido e muito assim visível, notável. Os pais, às vezes os pais dizem: "Nossa, mas eu recebi uma mãe semana passada, ela disse: "Nossa, mas ele mudou muito. Ele mudou da água para o vinho", ela disse, né? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e a gente vê assim, numa criança é algo tremendo, é algo muito maravilhoso, assim, impactante para mim, né? Como professora, como enfim, ali trabalhando com eles todos os dias, eu vejo o jeito que eles chegam e como eles vão se desenvolvendo e vão se aperfeiçoando e nossa, às vezes eu olho para eles porque as crianças que eu tenho ali não são ninguém é filho de pessoas da igreja, né? Sim. Às vezes eu olho assim para eles e penso, nossa, tá mais crente do que eu, né? Então isso é muito gratificante para mim, né? E eu sou muito feliz por isso, com a palavra de Deus e em ver o que o Senhor tem feito na vida das crianças, em especial. Mas tem também de pessoas, né? Adultos. Enfim. É bom assim quando tu vê, outro dia a gente visitou um casal, né, com problemas assim, né, nos convidou e tal, porque eles passaram pela consolidação, né, e pediram para a gente fazer uma visita. E aí tu vê assim uma conversa que está um pouco truncada na casa, na família, né, aquele atrito de relacionamento assim. E aí começa aquela conversa, tu pensa assim, não sabe nem o que vai fazer, né, porque a situação tá tão pesada, tão ruim, né? E aí, quando tu termina, assim, que tu finaliza, tu vê, assim, o que o Espírito Santo pode fazer, né? O ambiente muda, a conversa muda, a alegria, aquele peso, né? Tudo parece que, assim, vai embora, o ambiente fica mais leve, a vida da gente fica mais leve. Quando tu vê, assim, esse resultado, né? Com coisas simples, uma conversa como essa, né? Conversando sobre coisas da vida, tocando um pouquinho em alguma situação do problema e tal, mas tu vê assim que nessa descontração, né, que a gente vai tentando resolver as coisas, né, acaba no final assim Deus vendo com o bálsamo, né, com o remédio, né, então isso aí tu olha assim e pensa, tu tem a certeza, né, que Deus vai transformar, né, é uma questão de tempo, né, é uma questão de meses, de perseverança, tudo muda e quando você olha para trás assim e vê o que Deus fez e tu vê assim que tem uma longa jornada ainda pela frente, né? E a cada período de tempo que você anda, parece que nada está acontecendo, está tudo difícil, tudo aquilo que tu gostaria não está fluindo, mas quando tu olha para trás e se depara assim, nossa, o quanto já mudou, né? E aí tu vê, vale a pena e funciona. Isso é o mais gratificante, né? Não tem É. como explicar. E além das pessoas, quais experiências vocês tiveram assim com o Espírito Santo que marcaram muito? Porque, por exemplo, eu morei acho que um tempo ali, deu quase um ano sozinho, né? E foi o tempo que eu mais tive experiências marcantes com o Espírito Santo, né? Que eu consigo me lembrar assim da época que eu estava realmente sozinho. E ao longo da vida de vocês, quais foram as experiências assim que vocês tiveram que realmente marcaram a vida de vocês, fizeram vocês ter mais sede pelo Espírito Santo? Quer falar? Fala aí. Experiências com o Espírito Santo, tem várias, né? De curas e tantas coisas que a gente já viveu, né? De estar numa situação de aperto, numa situação de
de pressão, né? E a gente falar com Deus e pedir uma resposta ali e o Espírito Santo, né? Mover as coisas assim em nosso favor. Então, a gente tem muitas experiências, né? Eu, particularmente, eu agora, assim, me veio na memória, eu sempre tive o desejo de poder falar do amor de Deus. Vou falar das crianças de novo, porque é a minha realidade, né? E aí, então, eu estava, assim, naquele questionamento, será que eu vou conseguir? Será que eu, né? E aí uma irmã veio e me falou, assim, tudo que eu tinha orado, tudo que eu tinha conversado com Deus, eu não tinha nenhum convívio com aquela irmã, né? E eu até pedi para Deus, me disseram, Senhor, manda alguém falar comigo, mas uma pessoa que não me conheça, né? E aquela irmã, ela veio e falou comigo e falou tudo que eu tinha falado com Deus na oração, né? Então, isso é maravilhoso. Se não é Deus, se não é o Espírito Santo, né? E teria outras, né, para falar. Sabe que às vezes a gente quer, assim, a gente nasce com esse... Não é que eu seja ou que nós sejamos evangelistas, né? Mas todo aquele que nasce de novo, ele tem o desejo por compartilhar o que recebeu, né? Como já disse. Então, se torna um evangelista, mesmo não tendo esse dom, né? O ministério, né? Ministério do evangelismo, né? Mas ele entendeu, mesmo sem conhecer, né? Que a gente, talvez mesmo sem ler lá, que nós fomos chamados ao ministério, todos são chamados ao ministério da reconciliação. Isso é algo que brota, né? E aí, às vezes as pessoas... Eu tive um tempo que eu queria parar de trabalhar, né? Viver do ministério, me entregar, né? E aí o pastor dizia assim, às vezes pregava e dizia, quem que quer viver como os discípulos, né? Sem ter nada, sem ter dinheiro, sem ter onde dormir, porque o Filho do Homem não tem nem onde, né, encostar a cabeça e tal, tal. E eu disse, eu quero, né? E eu disse para o pastor na época, eu quero, né? Estou disposto. A cara da E ele disse assim... Vaca, como é que é a estação da vaca lá? A vaca não dá leite. Eu quero, disse. Ele sabia que eu queria mesmo. Estava para o que der e vier, né? Ele disse, tá, amanhã tua esposa quer? Eu já não sei. Já tinha o Marcos na época? Já tinha. Meu já, Deus. né? Já tinha. E aí, hoje eu não falo tanto como eu falava, nem perto, mas eu sou muito mais eficaz do que eu era, né? Eu falo muito menos, talvez 90%, vamos chutar aí, a menos, mas sou muito mais eficaz, né, hoje em dia. Eu convidava muitas pessoas, né? Hoje eu convido poucas pessoas e às vezes as pessoas se convidam. Muitas vezes as pessoas se convidam, né? E aí, dando essa abertura, eu acabo incentivando ao convite, né? Mas eu entendi que eu posso ser muito mais eficaz. Trabalhando, tendo muito mais acesso a pessoas, né, no meu dia a dia, do que se eu tivesse num gabinete. Não que eu não queira um dia estar, né, mas nessa fase, nesse tempo, eu entendo que a minha necessidade, meu chamado para hoje, assim como a Lidiane, é no nosso trabalho. Tem pessoas que querem, às vezes, deixar o trabalho, né, acontece muito, é natural, né, em todo aquele que entende que tem um chamado, né, ele quer viver para Deus, né, largar tudo, né. E não tem nada de errado com isso, né? Mas a gente precisa entender o tempo e o modo, né? Como que isso vai acontecer e o tempo que vai acontecer. Processo, né? E entrar num treinamento para isso. E nesse treinamento, muitas vezes, você vai ser mais treinado e mais eficaz no teu dia a dia, no teu trabalho, né? Sentindo o arroxo da pressão do dia a dia, da responsabilidade, do compromisso, da entrega, né? Do horário, e podendo, nessa pressão toda, e lembrar que você é crente e que precisa testemunhar do amor de Cristo, né? E dar exemplo, né? Ser um padrão a ser seguido. Então, no nosso trabalho, a gente consegue, né, nessa fase da nossa vida, alcançar muito mais pessoas, né? Assim como a minha esposa, tocar. Às vezes a pessoa quer sair do trabalho, abandonar tudo para fazer uma ONG e cuidar de crianças. E você está cuidando das crianças, implantando uma semente ali, plantando, né? E também ensinando princípios, e ainda está ganhando. É verdade. Ainda está ganhando, as crianças estão ali, você quer sair para viver, não, você pode viver agora, está tudo pronto, e ainda você está ganhando para isso, né? E no começo uma vez eu ouvi um pregador falar o seguinte, que quando a gente se converte, Deus está na superfície, ou seja, de fácil acesso. Você sente muito mais fácil a presença de Deus, ele parece que se revela
muito mais no início da conversão, né? Parece que ele está mais na superfície. Você tem experiências com Deus com mais facilidade. Ele quer se mostrar, né? Para que você possa entender, né? E realmente se fortalecer na fé, né? E ser convertido de verdade. E parece que ao passar do tempo Deus vai um pouquinho mais fundo, né? Parece que as águas tu precisa mergulhar mais para chegar naquele nível de intimidade, de revelação, né, experiências com Deus. E nesse início nós tivemos muitas experiências. Eu estava lembrando agora nesses dias algumas delas, não por isso, nem sabia que tu ia perguntar isso, né? Eu estava preparando já a minha próxima mensagem. Tem que estar preparado. Vem assim, né? E eu começo a lembrar e às vezes anotar coisas que eu entendo que Deus quer comunicar. E eu lembrei assim de algumas, uma oração. Eu sempre fui muito, entendia que eu precisava palavra e oração, né? E jejum, né? Então tinha culto de oração, né? Joelho no milho, terça-feira, 1 hora de joelho, pá, eu precisava. Né? Tinha 3, 4 pessoas, mas eu sabia que aquilo ali era salvação para mim. Eu precisava estar ali. Né? Então era na terça-feira, das 8 às 9h30, joelho no milho e, né, oração mesmo, né? Sem brincadeira. 1 hora pelo menos ali, toda terça eu estava lá. Domingo de manhã tinha escola bíblica, todo domingo de manhã eu estava lá, porque eu sabia o que eu precisava, palavra e oração. Além disso, eu precisava comunhão com os irmãos. Então tinha um retiro, tinha um momento, tinha algo na igreja, algum evento. Era ruim estar ali, né? Porque tu é que nem o primeiro dia na escola, né? Tu fica todo sem jeito, não conhece ninguém, aquela coisa, tu fica ali sentado. Mas eu sabia que eu precisava estar ali. Então eu fazia aquele esforço, precisava estar ali, porque não eram os outros que precisavam de mim, eu precisava para que eu pudesse ser restaurado. Então eu tinha que passar por cima da minha vontade e né, me envolver mesmo. E nesse tempo, nesse envolvimento de precisar orar, a madrugada entra, né? E parece que não é que a madrugada seja mágica, mas durante o dia são muitas vozes. É verdade, muitos pensamentos. Né? Muitos pensamentos, muitas pessoas, muitos barulhos, né? Muito telefone tocando, né? Trabalho e tudo mais, e criança e esposa. E a madrugada não tem ninguém para te incomodar. E aí a madrugada tu consegue desfrutar de momentos, né, com Deus. E às vezes tu tá cansado, não conseguia levantar. Queria, sabia que precisava e não conseguia levantar. E aí por algumas vezes, 2 em específicos, foi muito interessante assim. Uma delas eu dormindo, assim, querendo, né, precisando, né? Porque a oração é decisiva. Tu tem assim, tu vive uma vida, às vezes a gente ia evangelizar na rua e tal, os caras, né, aquela coisa, tudo, quer uma vida louca. Eu dizia assim, cara, quer uma vida louca, né? Tu gosta de uma vida louca, então, rapaz, tem uma vida louca de oração, de leitura da palavra, de congregar, de orar a Deus, seja radical, tenha uma vida louca, né? E eu me embarquei nessa vida louca de oração e tal. E uma vez uma voz gritou assim, né, de noite, Marcos! Mas não era uma voz comum, né? E eu, estralei assim, né? E eu disse, não foi alguém, né, que gritou, né? E eu imediatamente levantei da cama, né? Tamo junto e vamos bora orar, né? E teve uma vez que eu estava muito cansado, eu não conseguia levantar, não conseguia acordar. E eu sabia que tinha, mas não conseguia abrir os olhos, né? Aquele sono pesado assim, não. E um rato entra debaixo das cobertas assim e vem um negócio assim subindo a 1000 por baixo assim, e eu não vi, né? Muito rápido assim, não deu um segundo, eu acho, mas aquele troço veio assim correndo assim, subindo dos pés assim. E quando ele chegou assim, parecia que eu via a coberta alta assim, né? Aquele troço correndo assim. Quando ele chegou no meu rosto assim, eu, né? Aquele desespero assim, né? Susto assim. Parece que eu queria tirar aquele bicho assim do meu rosto assim. E quando eu fiz assim, deu uma faísca assim, um estralo, e deu para ver assim uma faísca assim no ar, né? E sumiu assim. Eu disse, tá bom, vamos orar. Não preciso insistir tanto. Porque eram momentos decisivos.
tem momentos, principalmente no início da conversão, mas não somente neles, que são decisivos. Tu precisa se levantar. É necessário para que tu possa sobreviver. É uma questão de vida ou morte. Então, naquele tempo, o nosso casamento precisava disso, a minha vida financeira precisava disso, para que eu não desistisse, eu precisava disso. Era muita pressão de todos os lados, endividamento, pressão no casamento, filhos, pessoas me ofendendo e tinham razão, né? Porque eu não conseguia pagar as contas, né? E então, assim, foi um momento muito difícil e eu precisava resistir. E o único jeito, oração. Jejum, comunhão com os irmãos, Bíblia, né? Pagamos cada centavo. Foi um tempo de muito milagre, assim. A gente devia, para nós, era uma quantia muito grande na época, né? Para o nosso poder aquisitivo. E demoramos um tempo a pagar todas as contas, nós pagamos todas, né? Pessoas que... Essa pessoa, principalmente, que nos ofendia muito, né? Cara, o diabo estava usando muito eles, assim, essa pessoa em específico. Tanto que quando eu tive o dinheiro para pagar, o cara não queria receber. Não queria receber. Então, assim, foi uma conversa difícil para poder pagar, para poder pegar a quitação do negócio, para poder, né, encerrar o assunto, porque não queria. Então, assim, o diabo queria resistir muito. E aí a gente teve que convencer, né, uma coisa sem explicação, sem fundamento, assim, na conversa truncada, assim, difícil para poder pagar e pegar a quitação, né? Então, mas nós resistimos, essa empresa até já fechou, né, e nós continuamos 15 anos. Tem uma empresa, então, no ramo automotivo, né, uma oficina. A minha esposa tem uma escolinha infantil, né, um contraturno de educação infantil. Então, nós estamos aí nesse negócio. Nesse tempo, nós alugamos um terreno, né? Eu saí, alugava uma sala comercial, e eu pensei, estava muito difícil, vou fazer outras coisas, né? Que eu já fazia antes, tinha deixado de fazer, que era pintura, né? Chapeação e tal. Aí eu pensei, vou alugar o terreno da frente, vou trazer a casa para cá, para nós morar aqui, economizar um aluguel, e vou montar uma oficina maior, com mais espaço para mim fazer a chapeação, porque o ramo de som automotivo e alarme, essa parte de acessório que eu estava trabalhando, não estava dando naquela época. Mudou o mercado, né? E aí eu tinha que construir lá. E nós já estávamos endividados e ainda tinha que construir num terreno que não era nosso. Que tempo de milagre, tu não sabe o que é tu, assim, só bater fio e vir material e tal, e o dinheiro não sabe o que está acontecendo, e vir, conseguir pagar, e fazendo, e ir pagando, sabe? Concluir a obra, morar ali, né? Meio improvisado e tal, mas assim, tu vê assim, o milagre da multiplicação e da fidelidade de Deus, né? Teve um dia que eu liguei, pedi um valor de um acessório que eu precisava, custava ali R$700, R$600, né? E eu não tinha, né? E uma empresa de fora, de Porto Alegre, né? Distribuidora. E aí, no outro dia, chega. E eu pensei, como é que eu vou comprar o negócio? Eu estava devendo 2 boletos para eles, né? Recém-vencido. E como é que eu vou comprar agora o negócio, né? Para mim ganhar um valor em cima e tal. No outro dia, chega o transportador, não pedi nada. Chega a peça, né? Aí eu liguei para o cara, me mandou a peça, sim, não precisava. Não precisava, mas não tinha dinheiro. Não, mas tu sempre me pagou, cara. Não é porque tu tá com 2, 3 boletos aí que eu vou deixar. Quantos anos a gente está? Né? Então, se organiza aí, né? Mas manda bala. Então, assim, ninguém faz isso. Então, sempre fui muito grato a Deus, né? Por cada pequeno milagre, né? Às vezes, alguns irmãos estavam em outro nível de fé, né? Cara, isso não é nada, cara. Tu não sabe nem que, né? Mas eu nunca deixei de ser grato, né? Nas pequenas coisas, né? Pequenas mesmo, né? Você chegava no mercado assim com o dinheiro contado, tomara que dê para pagar tudo, né? E quando conseguia passar tudo e ainda dava para pegar um chiclete, um chocolate ali, eu testemunhava. E as pessoas, isso aí não tem nada a ver, né? Mas para mim aquilo era importante. Eu via o cuidado de Deus. Uhum. Né? E teve um momento até que eu fui convidado para pregar numa igreja, anos depois e tal. E os irmãos tinham tido uma cruzada, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Ou quinta, talvez não era na quarta, mas era vários dias assim, até segunda. E aí eu fui convidado para pregar na terça, né? Ninguém me conhecia direito assim.
E imagina, no culto tinha eu, a Lidiane, o Marcos Yuri, né, nosso filho, o pastor que tinha que dirigir o culto, uma pessoa e uma pessoa na mesa de som. E eu disse assim, pá, me preparei tanto, né? E tem 3 pessoas, além de nós. E Deus me fez uma promessa naquele dia, né? E disse assim, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. E vai ter um dia específico que tu vai falar sobre isso à noite, né? Não é esse, né? Estou só pincelando, mas vai ter um dia que ele me deu uma visão e nesse dia tu vai falar sobre esse assunto, especificamente nesse dia. Não chegou ainda esse dia, não sei quanto que vai chegar, né? Eu estou falando aqui algo privado, né? Um spoiler. Um spoilerzinho, né? Porque eu sempre fui grato no pouco. E aquele dia tinha 3 pessoas, eu preguei como se tivesse 500, né? Foi muito bom. Eu prego para mim, né? Primeiro, e aí quem quiser recebe. Como que vocês conheceram o Ministério Verbo da Vida? Como é que foi? Quer que eu fale? Posso falar? Porque a igreja hoje tem 9 anos, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, vocês já estavam, já tinha uma Sim. história aqui, então... Na verdade, foi num período que nós estávamos ainda em transição, né, de troca de igreja. A gente estava procurando um lugar para congregar e o nosso pastor, que era nosso pastor aqui, ele precisou ir embora, ele estava morando em Lajeado. E Na aí, verdade, ele era de Lajeado e cuidava aqui, né? Então ele era o supervisor daqui. E aí a gente ficou meio, né? Tinha sim, que mas ir ele, lá para... mas ele tinha vindo para ficar de pastor aqui. Isso, ele era o E pastor ele aqui. precisou voltar para Lajeado, que era onde ele já tinha, né, a igreja dele, o ministério ali. E aí a gente começou então a ir para Lajeado. Nós íamos congregar em Lajeado. Nós íamos, acho que um domingo por mês e mais o Pelo menos domingo na de ceia. ceia nós tínhamos que íamos. ir, né? E aí quando dava, a gente conseguia ir também. E aquela situação era complicada, né? Porque daí a gente não tinha comunhão com os irmãos, a gente não se conhecia direito. O pastor nos conhecia, porque ele tinha vindo aqui. Muito querido pastor, e a gente gostava dele, gostava da família dele, né, do ambiente, enfim. E aí o pastor viu que nós também a gente não conseguia mais acompanhar aquela função de vai, Lajeado, volta. E aí ele também começou começou a olhar as igrejas aqui em Caxias. Chegou um limite assim que a gente precisava congregar mesmo, né? Passou alguns meses e aquela situação estava ficando difícil, a gente não estava congregando realmente, né? E aí ele disse um dia, eu fui conversar com ele, né, e tal, pastor, tá difícil, nós vamos ter que arrumar uma igreja lá e tal, né? Sim. E aí ele disse, olha, Marcos, tem um pessoal aí que abriu uma igreja lá em Caxias, né? Tá chegando agora. Me convidou para amigo aí no Facebook, eu tenho acompanhado eles aí há poucos meses, né, há pouco tempo. E parece que é uma igreja assim que tem parecida com a nossa. Parecida com a nossa, ele disse. Foi o que ele falou. E ainda ele disse assim, parece 2 americanos. Ele disse. Eu não conhecia nada, nunca imaginava. Americanos, ele falou. Porque talvez o pastor sirva para fazer, né, uma comunhão com os pastores, talvez convidou ele para amigo no Face, porque no Facebook lá ele tá pastor, tal, né? E aí botou lá pastor, talvez apareceu ele, convidou para amigo, né, para fazer aquela comunhão, tal, gerar. E aí ele disse, então vão lá visitar, ver o que vocês acham, né? Pesquisa lá, né, Verbo da Vida e tal. E o engraçado é que eu não tinha visto, né? A gente nem morava longe daqui. Quase nem passava aqui nessa... Mas a gente não tinha visto. Aí quando nós viemos, fazia uns 2 meses que a igreja estava estabelecida aqui, né? Nesse lugar. No começo e tal. O pastor Silvio e a Rô estavam na África, né? Ensinando rema, se não me engano. E quem nos recebeu foi o pastor Rafael Vargas, né? Que hoje está em Bento, com a esposa, né? Tinha poucas pessoas também, né? Acho que talvez o primeiro culto que a gente veio devia ter talvez umas 15, 20 pessoas, 12, não eram muitas pessoas. E a gente começou a vir e tal, né? E a gente nós pensamos assim, até logo em seguida teve antes tinha tido, acho, alguma coisa de algum evento ali. E aí nós pensamos, é o lugar, né? Para nós começar, está começando. Para nós recomeçar, a gente estava muito... assim, precisava realmente ser reabastecido, recomeçar, né? Sim. Se levantar, né? E a gente resolveu encarar a bronca e a gente gostou muito da maneira com que a gente foi recebido
E também, mais ainda, o Marcos Yuri, né? Porque a gente estava acostumado com outra realidade nas igrejas. Imagina só. Em relação às crianças, né? Isso. Tinha 2 meses, né, de concluir? igreja. Pode concluir. E aí, então, aquilo ali nos chamou a atenção, né? Porque o Marcos Yuri pedia para vir. E o pessoal recebia muito bem as crianças. Eles tinham arrumado um ambiente ali já na cozinha para eles, né? E o pessoal que estava ali trabalhando era muito querido e as crianças amavam aquilo ali. E o Marcos Yuri pedia para nós: mãe, vamos lá naquela igreja, que era essa, né? E aí a gente começou a vir, né? Bem conhecer. nessa. E aí fomos criando raízes, fomos gostando, né? Também depois veio o pastor que estava viajando. Depois da questão das crianças, né? Imagina hoje, né? Sim. Hoje tudo que tem nada a ver com o que era naquela época, e já naquela época a gente foi a primeira coisa, né? E uma das coisas que me chamou a atenção também foi o que era os assuntos, né? Casamento, né? Cristão de verdade, né? Sim. Resumindo. E aí eu pensei assim, a gente precisa ouvir essas coisas, né? Nós precisamos ouvir coisas a respeito do casamento, nós precisamos ouvir essas coisas que nos confrontam. Eu gosto muito de ser confrontado, né? Para que eu me torne melhor. Então, esse é o lugar, né? Esse é o lugar. E aí eu fazia um seminário teológico na época, né? Já tinha passado da metade, né? Aí continuei fazendo, não concluí, mas fiz quase todo. E aí tinha a expectativa de um curso, né, bíblico, né? Uma escola bíblica, né? A possibilidade, né? Então eu pensei, imagina só, né? Se tiver algo que eu posso ir, né? Porque eu fazia um online, né? Aí eu disse, imagina algo que eu possa estar presencial, né? 3 vezes por semana, porque eu tinha o desejo de aprender, de mergulhar na palavra, né? Então aquilo também foi uma coisa que contou muito para a minha decisão, né? Para a nossa decisão de ficar. Né? E aí a gente foi fazendo amizades, foi conhecendo pessoas, foi sendo também confrontado com a palavra da fé, né? Como é que foi essa adaptação, né? Porque no começo parecia novo, né? que tá tudo normal, né? Mas chega um ponto que tu começa a ver algumas diferenças, né? Aí tu começa a pensar, puxa vida, eu nunca tive essa questão assim de Deus nos castigar, né? Às vezes as pessoas podiam até falar, mas para mim eu não considerava, entendeu? Porque eu entendia que não combinava. Eu não ouvia a respeito disso, mas eu entendia que de uma fonte não jorra dois tipos de água. Então aquilo não era, né, uma dificuldade para mim. Eu sempre entendi que o castigo, os problemas, as situações eram consequências das minhas decisões, né? Na grande maioria das vezes. Então aquilo para mim não era tanto problema assim. Mas há algumas coisas a respeito de, por exemplo, você não é mais pecador. Mas como assim não sou mais pecador, né? Porque às vezes eu dou aquelas rateadas, né? As gauchadas. Enfim. Então, assim, alguns aspectos assim, tu fica, puxa vida, mas será que é assim e tal, né? E começa a questionar muitas vezes, né? Mas chegou um momento para mim, né, que eu ficava assim na dúvida, né? Fico, não fico, tal, né? O diabo, ele sabe aquele ponto que vai poder te parar, né? Então, uma coisa que me incomodava muito era a questão da educação das pessoas, né? Não cumprimentar, né? E tal, e aquela coisa me incomodava muito às vezes, né? E eu nunca fui muito assim de apresentar credenciais, né? Eu sempre fui naturalmente as pessoas me conhecendo, né? Não chegava apresentando credenciais, não chego, né? Então, assim, eu demorava muitas vezes para estar, né, no entrosado, né, no ambiente. E aí, às vezes, essa dificuldade, né, essa barreira, talvez, o diabo já sabe onde é que é o teu fraco e ele vai fazer naquele ponto ali, realmente, para que tu tenha um coração ofendido, para que tu deixe de viver aquilo que Deus tem prometido. E às vezes tu tá ali envolvido, né? Tá tudo certo, né? Parece, e as coisas não acontecem. Tu não sabe por quê. Muitas vezes é porque tu não sabe guardar o coração, questiona demais, critica demais, né? Isso é orgulho, e eu demorei um pouco para aprender isso. Então chegou um momento que essa parte me confrontou, que era o que me impedia, né, de avançar, né? O orgulho. E ninguém assume que é orgulhoso, né?
Então, assim, chegou um momento que não, cara, mas eu tô certo, cara, mas isso e tal, é assim, a palavra é assim e tal. E algumas coisas, não a respeito de igreja aqui, local, né? São coisas que eu carregava, né? Na minha vida. E aí Deus me confrontando com aquilo. Mas chegou um momento que Deus me mostrou. Lembra que eu comecei falando que quando Deus te mostra quem tu é, o espelho. E aí Deus, numa matéria chamada Submissão à Autoridade, pastor Silvio dando no Rema, né? E quando aquilo, eu me confrontei, aquilo me colocou um espelho, eu disse, é isso aqui que está me impedindo, né? Porque é inteligente, né? Sou um cara inteligente. É verdade. Todo mundo é inteligente, né? Deus nos dá inteligência, nos dá dons, né? Assim, naturais, né? Todas as pessoas são capazes, né? Não é que eu sou especial. Nós temos isso, né? Então, assim, mas é a questão, eu sei fazer, a minha profissão eu domino, eu tenho capacidade, por que não dá certo? Por que até agora tenho todo esse conhecimento e tudo mais, mas isso nunca me levou em lugar nenhum, cara? Tudo que eu sonhei não aconteceu, tudo que eu planejei não aconteceu, então tudo aquilo que eu aprendi, que eu sei, que eu tenho, que eu sou, não me levou em lugar nenhum, cara. Então alguma coisa está errada. Né? Todo esse meu conhecimento, toda a minha dedicação, todo o meu trabalho árduo, né? Pesado, não me levou a lugar nenhum. E quando eu vi aquilo sendo revelado assim, eu me vi no espelho, eu disse assim, acabou, não quero mais isso, né? Isso vai ter que mudar, né? E não foi de um dia para o outro. Aí algumas coisas eu questionava, pastor, cara, muita parede, muito pai, não sei o que, desmonta e monta, e gastando muita grana, né, e tal, assim. Isso era uma coisa que às vezes eu questionava, né? E um dia Deus falou assim para mim, o que tu tem que ver com isso? É porque tu veio carregando aquela mentalidade de pastor, né? Então, O que tu tem que ver com isso? Não é problema teu. E tu nem vai prestar conta a respeito disso. Agora, se tu ficar questionando, aí eu vou te tomar conta daquilo que tu não tem nada que ver. vai. Então, se fosse tu, parava. Rapaz, na hora, assim, eu disse, alguma coisa saiu de dentro de mim. E na hora aquilo saiu, eu lembro até o lugar, passando quebra-mola na rua de trás da tronco da igreja. E eu disse, chega, nunca mais, nunca mais. E aí eu comecei a agarrar cada vez mais a visão, E aí eu ouvia muitas vezes o pastor Sérgio Pessoa veio numa época aqui na igreja, né, num evento, no final de semana, e eu ouvi muitas coisas ali e tal, foi um tempo glorioso aquele tempo, e comecei a ouvir algumas ministrações dele, né, e umas coisas que ele falava assim, telão, por exemplo, para que 2 telão, né, porque lá no inferno tem, lá na boate tem, no carnaval eles têm, na igreja também tem, cara. Entendeu? Se o inferno usa a tecnologia, usa o que tem de bom e de melhor para o inferno, a igreja não pode usar, né? Do que é bom e que é melhor. Deus que criou todas as coisas não pode a gente desfrutar, né? Então, assim, isso foi quebrado, né? Esse pensamento miserável, né? E julgador, orgulhoso ao mesmo tempo. E aquilo ali virou uma chave. Não é uma questão das pessoas, né? O irmão, não sei o quê. O irmão segue a vida dele, cara. O irmão, o pastor, o irmão, a liderança vão viver, vão prosperar, estão vivendo a palavra, estão avançando, estão trabalhando, estão dedicando a sua vida ali. E a minha vida, se eu estou julgando, fica travada. Os outros estão andando, o mundo está girando e eu estou no mesmo lugar. Fico travado. E as coisas não acontecem muitas vezes, a gente não sabe por quê, né? E muitas vezes, né, é por causa do orgulho. O orgulho, ele nos impede, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E aí você pode estar... O pastor Silvio pregou isso, ensinou isso nessa matéria do Rema. Você pode estar preparado, capacitado, né? Ser um ministro, ter o dom, ter, né, a capacidade intelectual, a palavra, né, o conhecimento, mas se tu tiver orgulho, não vai prosperar. Tu não vai vingar no ministério, não vai vingar na tua vida pessoal, tudo fica retido, porque Deus resiste
aos soberbos. Como é que foi a importância do rema para vocês dois? Vocês fizeram juntos o rema? Não, o Marcos fez primeiro, que naquela época eu ainda estava estudando, tinha algumas coisas que eu tinha que terminar. E aí ele começou a ir primeiro, né? E aí ele fez o rema e eu fui me beneficiando, né, do que ele estava aprendendo. Chegava em casa. Nossa, ele começou o rema, eu dizia, esse homem ficou louco, agora ele está louco. Porque ele chegava em casa falando, mas não pode que eu estou errado. Mas não pode que eu estou errado. Hoje o cara falou isso, falou assim. Não, eu vou sair. Eu vou parar esse curso, eu vou parar. Eu estou ficando louco. Ou eu sou louco, ele dizia. Aí eu ficava... Não entendo mais nada. Eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com esse homem agora? Termina esse curso, agora não tem mais o que fazer. Já estava na metade, né? Já tá pagando. Pagou, agora vai. Começou, agora termina. Mas ele teve uma época ali do rema que ele não queria. Na verdade, assim, a gente passou muita dificuldade no começo. Porque quando você tá no caminho certo, né? É aquilo que Deus quer, o diabo vem com tudo para fazer você desistir. Sim. E aí a pressão pega, e tem que resistir a essa pressão. Se você, que nem no meu caso, né? Eu resistia muitas vezes à palavra. E aquilo me impedia de desfrutar. Poderia ter sido, o processo poderia ter sido muito mais fácil, muito mais leve, se eu não tivesse resistido tanto. Se eu tivesse já abrido meu coração, né, de cara, né, e recebido, né, tudo, né. Então, talvez algumas dificuldades que nós não passamos, não precisaríamos ter passado se eu tivesse abrido já o coração desde o começo. E aí, quando terminou o primeiro ano, eu resolvi, não, agora, né, quando virou para o ano seguinte, algumas coisas aconteceram ali e tal, e já tinha, né, participado da palavra, da matéria, né, de submissão à autoridade, eu já tinha entendido o meu problema, e aí eu disse, não, agora chega, né? Aí entrei o segundo ano com tudo, né, recebendo muito, e aí eu pensei assim, por que eu não tive esse mesmo coração desde o primeiro ano? E eu digo que eu me beneficiei e me beneficio todos os dias, né, em função disso. Porque tudo que ele aprendia, ele ia me ensinando, né? E ele ia passando para mim. E mesmo que coisas, às vezes, que ele, outrora, ele tinha até discordado, o entendimento veio, né? E ele pôde passar para mim também. Então, eu me beneficiei muito naquele tempo e sou beneficiada até hoje, né? Porque está sempre me ajudando, me corrigindo, me alinhando. Então, o rema foi Quando terminou o rema em 2016, foi quando concluí a primeira turma, aí encerrou o ano e tal, né? Nós tivemos um período de transição ali, que a gente voltamos para a igreja que nós congregávamos, que nós não estávamos mais congregando na igreja local aqui, né? Ela existia aqui ainda, mas a gente não queria participar. Sim, mas o Marcos teve uma direção da gente voltar lá e resolver algumas coisas que tinham ficado... Isso. E foi uma reunião que teve aqui na igreja, o pastor Manassés veio, ele trouxe uma palavra poderosa e aquilo nos confrontou dentro mais dele, né, do que eu. Ele disse, não, eu vou voltar lá, a gente tem que voltar lá. Eu pensei, eu estou disposto a qualquer coisa. Se eu tiver que me humilhar para entender que eu realmente fiz tudo o que tinha que fazer, Sim. Não importa. Eu vou fazer o que tiver que ser feito porque eu não quero mais perder nada. Então, fui pedir desculpa. Não teve nenhuma rebelião nem nada, mas pedi desculpa por ter saído e tal. Né, quis voltar, tentar, né, estar junto de novo. Quando eu estive lá, foi um tempo para que Deus me dissesse o seguinte, ó, esse tempo acabou. Porque às vezes tu desfrutou de momentos maravilhosos ali, e tu quer que aquilo continue, e tu quer que continue naquele lugar. Né? As pessoas, elas têm essa tendência, né? Eu já vi várias pessoas assim, né? Que tu viveu um tempo maravilhoso, né, na tua vida e tu pensa que aquele tempo não poderia ter acabado, né? Deveria continuar e ali tu sabe que poderia ter acontecido muitas coisas, mas não aconteceram, né? Por motivos não aconteceram, mas tu quer que aconteça. E eu imaginava que aquilo ali precisava continuar. E aí quando nós voltamos aí um período de 1 mês e pouco, 2 meses, né, ali no final do ano de 2016, estava terminando o rema e voltei lá. Né? E aí Deus, nesse período curto de 1 mês e meio, mais ou menos, Deus me disse assim, o teu tempo aqui acabou. Né? E imediatamente a gente entendeu, né? Sim. Pediu desculpa e tal. E a gente veio num culto aqui de virada, né? Que o pastor fazia os eventos de virada de ano e a gente veio num culto. E aí eu disse pro Marcos, olha, hoje a gente vai decidir.
que a gente vai ficar aqui na Verbo e a gente não volta mais para lá. E nós vamos fazer o culto da virada na virada. Isso. E vai ser uma virada. E foi mesmo, né, bem? E Foi. todas as palavras, cada palavra de final de ano que o pastor Silvio, né, ora a Deus, pede algo, né, para comunicar à igreja, né? Tem pessoas que pensam, o pastor vai ter palavra todo ano, que é uma revelação para o ano inteiro. Desde 2016, na virada, ele deu uma palavra, né? E eu peguei aquela palavra, né? E aquilo aconteceu no ano seguinte, em 2017. E cada ano que ele traz uma revelação, eu pego, né? Esse ano é o ano da virada, então todo ano eu pego e acontece. Porque é conforme tu crê, né? Isso aí. Então, se tu acreditou, já era. E outra que a visão foi estabelecida sobre a vida Foi dele. estabelecido. Quando você pega, você honra, então. Tudo que acontece na igreja acontece lá em casa. Desde no trabalho, tudo que acontece, o crescimento. Onde eu estou, a igreja aqui era um bailão. Eu vim aqui quando era bailão. Vim uma noite aí de passado, assim, quando era bailão. Esse troço destruído, né? Eu não. Ele não ainda, né? Ainda. Não, ainda não. Ainda porque agora ela veio, né? Depois já não tinha nada a ver. Transformado. Então, assim, isso aqui era uma treva, né? A oficina que eu estou hoje também não era uma boate, mas era um ponto de droga. No final era né, prostituição, sinuca, sei lá o quê, né? Então, assim, e foi transformado o lugar. Então, tudo que acontece lá no meu trabalho, tudo que acontece aqui reflete no meu trabalho. Quando eu me formei em 2016, terminamos o Rema, né? 2017, né? Para quem está fazendo o Rema aí, ó, quando você está sendo treinado, né? Centro de treinamento bíblico, né? Quando termina o Rema é que começa. Porque daí é a aula prática, né? Agora é só teórica. Esses 2 anos é só teórica. Isso aí. Quando termina, você está com o coração acertado, aí o negócio, né? Realmente a prática começa a acontecer. Né? Então, a coisa acontece quando termina. Então, começou ali um processo, né, de evolução, né, mas não é evoluir, né, segundo o Espiritismo, é evoluir segundo Deus. Né? A tua vida começa a ser transformada, né? Deus quer realmente se revelar através da sua vida, e a Bíblia mesmo diz que Deus revela a sua fidelidade através da nossa prosperidade. Através da nossa vida, quando você bota a mão numa coisa e funciona, e dá certo, e Deus é glorificado, né? Teve uma matéria, Vida de Louvor, eu pensava, essa matéria deve ser para os músicos, né? Para quem canta e tal, tá no louvor lá. Né? E a matéria era exatamente isso, né? É você ter uma vida de louvor. Quando as pessoas olham para você, elas louvam a Deus pela sua vida. Né? Elas veem que só pode ser Deus e que realmente Deus é glorificado através da vida. Né? A vida de você ter uma vida que louva a Deus através, né, da atitude, do proceder, daquilo que você faz dando certo. É isso aí. Como que surgiu o Ministério da Consolidação aqui em Caxias? Nós sabemos que começou através de vocês, né? E como que isso se desenvolveu? Na verdade, ele começou com o pastor Rafa, né? O pastor Rafael Vargas, começou com ele. Ele foi para Bento Gonçalves, quem trabalhava com ele ali ajudando. Tinha alguma equipe, né? Algumas pessoas ali, jovens e tal. Mas quem assumiu esse departamento depois foi o pastor Luciano e a Marli, né? Então, quando a gente voltou ali, que a gente realmente se envolveu, nós ficamos 2 anos no banco, né? Se envolvendo muito pouco, mas era assim, alguns eventos, ajudando na diaconia e tal, né? E como diáconos ali e tal, mas não tão envolvidos. Mas quando nosso coração, né, abraçou a visão, aí a gente começou mesmo, tanto na diaconia, né, com, né, coração rendido. Aí começamos no Missões Urbanas também com o Camilo e a Cris, né? Sim. Eles eram os líderes, como são até hoje, né? Tem desenvolvido um trabalho extraordinário, né? Ninguém poderia fazer um trabalho melhor do que eles têm feito até hoje, né? É um sucesso tremendo. E então a gente começou junto com eles, né? No começo ali, passou um bom período junto no Missões, e também no terceiro departamento, que era o da consolidação, com o pastor Luciano e a Marli à frente, né, e nós junto com eles ali. Também foi um período muito, né, importante. Né? A gente sempre teve esse interesse pelas pessoas, né? O pastor Luciano e a Marli, né, da mesma forma, eles têm, né, esse interesse, esse carinho, são pastores, né? Então a gente começou com eles ali.
E foi aí feita uma transição, a gente transicionou as posições, né? Entre nós e eles continuaram, né, nos ajudando, nos auxiliando, né, e foram fluindo em outras áreas também, né? E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, foi crescendo a igreja, nós fomos adaptando, crescendo juntos, né? E aí hoje quem lidera o departamento da consolidação é o pastor Fábio e a Mari, né, que estão à frente, tem feito também um ótimo trabalho, né, nesse departamento, tem desenvolvido muitas coisas, né? A gente teve a participação também muito importante do Edson, né, e da Eliege, que hoje estão nos Estados Unidos, né, foram promovidos para lá, né, no trabalho e também no ministério, já estão pregando lá, começaram, né, uma nova fase, né, porque quando você está na vontade de Deus, as coisas acontecem, né? Então o Edson também nos ajudou a desenvolver alguns sistemas ali, né, do Google Forms e tal, na época, né, não era muito, era novidade, então nos ajudou a estabelecer algumas tecnologias, algumas coisas ali, né, para nos ajudar, também foi muito legal. Pessoas, né, vão somando e vão acrescentando. Então, a gente não faz nada sozinho, né? É verdade. Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que, concordando com o que ele falou, né? Então, a gente cresceu muito ali com o pessoal da consolidação, no sentido de implantar, então, aí novas tecnologias para estar cadastrando as pessoas que chegam, né? Tendo esse controle de quem passou por ali, o que foi feito, foi encaminhado para onde, né? Então, a gente tem todo esse sistema. E acolher as pessoas, receber as pessoas ali. A primeira contato que eles têm, né, conosco, porque a gente continuou trabalhando na consolidação, a gente agora está sob a liderança do pastor Fábio e da Mari. Sob a liderança deles, né? Na consolidação, e a gente faz a supervisão, então, da consolidação também, junto com o Envolva-se, com os primeiros passos. A gente ficou na supervisão disso, mas a gente também trabalha ali na consolidação como conselheiros, né? Então, a gente vê o crescimento ali desse departamento e estamos sempre fazendo treinamentos, chamando pessoas para conversar conosco, para nos alinhar, para nos ensinar. E tem sido muito bom, a gente tem tido um retorno muito bom, assim, nesse sentido das pessoas para nós, né? De saber como é que eles estão vivendo, como é que está sendo essa transformação na vida deles. A gente segue, então, com esse contato, né? Isso é bem legal e bem importante para o crescimento da igreja, né? Enfim. O pessoal de repente deve estar com um pouquinho de dúvida. O que seria a consolidação, o Envolva-se e os primeiros passos? O que é? Eu sou novo na igreja, como é que funciona o negócio? Vim no culto primeira vez, rapidamente para a gente entender. A consolidação, o próprio nome já diz, né? Ela serve para consolidar aquela pessoa que entrega a vida para Jesus, né? Ou que se reconcilia com Deus, né? E os conselheiros fazem parte. Conselheiros e consolidação é a mesma coisa, né? Então, os conselheiros estão ali, né, que é o pessoal que vai consolidar essa pessoa. Então, a gente vai ligar para eles, vai receber eles ali. Quando tem o apelo, eles vão na frente lá no culto, né? A gente conversa um pouquinho, né? Coloca a igreja à disposição, né? Departamentos, né? Explica que a igreja está aí para servir, né, as pessoas segundo as suas necessidades, né? Então nós temos aí departamento de casais, ação social, adolescentes, jovens, né? Tem inúmeras coisas, né, para suprir a necessidade, né, de cada um. Então a gente apresenta essas coisas, ora junto, às vezes ora por cura, ministra o batismo com o Espírito Santo algumas vezes, né? Ou então faz a oração, se o ministro não fez lá, né, na frente, de entrega a vida para Jesus, né? Entra em contato com essa pessoa, liga para ela, né, se for preciso, faz visita, convida para estar vindo aos cultos, incentivando a congregar, né? Identifica aqueles que não foram batizados para convidar a estar no batismo, faz uma reunião mensal, né, que convida essas pessoas para estar, a gente chama de encontro de boas-vindas, né, entre os conselheiros ali. Então, nesse encontro, a gente fala um pouquinho sobre nós, né, rapidamente, o nome, de onde veio, quanto tempo está, e incentiva eles a falar sobre eles, porque nós queremos os conhecer, saber da necessidade de cada um. Então, faz uma roda ali, cada um, né, fala um pouquinho sobre a sua vida, a gente quer conhecer eles. É um momento extraordinário, a gente conhece assim pessoas com histórias, né, realmente impactantes de vida, né, e ver assim a necessidade, né, a responsabilidade que a gente tem ali como consolidador, como conselheiro,
de acompanhar essa pessoa. A nossa intenção é passar ele, né, para os primeiros passos, né, se ele não tem uma caminhada com Deus, para entender, né, os primeiros passos é o quê? Entreguei a vida para Jesus, né? Estão dizendo que eu nasci de novo. O que é isso, né? O que significa entregar a vida para Jesus? O que é novo nascimento, né? A respeito de perdão de pecados, né? A respeito daquilo que Jesus fez por nós, a respeito de uma vida com Deus, a respeito de conhecer a Bíblia, saber como ler os livros, o que é a Bíblia, né? A importância de congregar, a importância de orar, né? Tira dúvidas a respeito, né, de algumas coisas que as pessoas possam ter, digamos, se Deus é bom, né, porque há tanta maldade no mundo, né, a gente procura esclarecer e tal, para que ela possa realmente entender as raízes do Evangelho, né? É os primeiros passos na fé. É fundamentar a fé dessa pessoa, entender o que é ser um cristão, né? E o envolva-se, que seria o segundo processo, né? Passou por ali, né? Vai para fazer o envolva-se. Ou então o envolva-se é para quem vem de outra igreja, de outra denominação, ou reconciliou, passou por um momento difícil, né? Foi lá, recebeu a oração, mas já teve uma experiência, uma vida com Deus, né? Não precisa necessariamente fazer os primeiros passos, né? Apesar de ter acontecido de filhos de pastores fazer para acompanhar a esposa, porque quer aprender desde o início tudo aquilo que a igreja tem para pegar realmente a visão. Já teve umas 2 pessoas nesse caso. E aí vai para o envolva-se, né? Não necessariamente então tem que ter passado pelos primeiros passos, mas ele chega no envolva-se para quê? É para conhecer a Igreja Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida. Quem é o Ministério Verbo da Vida, como funciona, onde surgiu, como que é a nossa maneira de crer, né? Como que é nossos cacuetes de igreja, né? De família, porque o assembleiano tem o seu cacuete, né? Sua maneira de ser assembleiano. O metodista tem sua maneira de ser, o batista, né? O presbiteriano, todos têm o seu perfil como família, né? O jeito que eles falam, o jeito que é a liturgia do culto, né? E nós temos o nosso, né? Lá na casa do Douglas tem o jeito deles, né? De assistir televisão, de falar, de brincar. Na nossa casa tem o nosso. E nós, como igreja, temos o nosso jeito Verbo da Vida. E o envolva-se é nada mais, nada menos que apresentar esse jeito Verbo da Vida de ser, como que começou, como que é os nossos fundamentos na palavra, como que nós cremos na nossa visão, né, de fé, de transformação, de libertar o povo com a verdade, sem condenação, que Deus nos salvou, nos redimiu, somos filhos, né? Não somos mais pecadores, somos, né, pecadores redimidos, transformados, lavados. O pecado é um acidente, não é uma rotina, né? E no final desse encontro, né, do envolva-se, desse curso, o primeiros passos ele acontece, são 3 encontros, né, de 1 hora, mais 1 hora e 10, e o envolva-se são 4 encontros, né, de também mais ou menos 1 hora e 10 ali. E na última aula, né, que a gente fala sobre governo da igreja, né, como que funciona a estrutura governamental da igreja, Verbo da Vida, e fala também sobre alguns departamentos, dá uma pincelada nos departamentos, e hoje a gente está chamando já os departamentos, já faz acho que 3, né, últimas turmas que a gente tem chamado os departamentos, né, para que venham representantes de cada departamento, porque a nossa intenção é que, ao terminar esse processo, a pessoa se envolva em algum departamento. Não para usar essa pessoa por mão de obra, mas para que o número de pessoas fique menor e ela possa desenvolver amizades, né, com mais facilidade ali no núcleo do departamento, né? Tem 700 membros, mas o departamento tem 20, 30, 70. Então fica mais fácil de conviver mais, de criar raízes, de criar amizades verdadeiras, né, que vão servir para o resto da vida, vão ser pessoas que vão realmente acrescentar. Então, a nossa intenção é, no final desse processo, né, compartilhar dessa responsabilidade com os departamentos também, para que o departamento possa cuidar. Na visão Verbo da Vida, cada departamento é liderado, né, ou procura-se fazer isso por um pastor, para que esse pastor auxiliar, né, possa estar pastoreando, apacentando, né, aquele povo ali, né, daquele departamento, sob a supervisão, né, geral do pastor Silvio, e também com acesso ao nosso pastor, né, presidente, aí, com a sua esposa, a Rosângela, que são uma bênção. Então, o nosso trabalho é fazer esse negócio funcionar. Legal. Eu não sabia tanto assim, agora eu já estou mais por dentro. É uma engrenagem.
mensagem. E vocês, como supervisão desses 3 departamentos, qual que é a visão que Deus estabeleceu para o coração de vocês? Porque, por exemplo, nos adolescentes, nós temos uma visão que a gente trabalha nela o ano inteiro, né? E para outros ministérios também não é diferente. Como é que foi isso para vocês? Essa visão, assim. A nossa visão ali é que realmente o nosso trabalho possa alcançar as pessoas e que o maior número de pessoas possível possa permanecer, né, e poder ser bem atendido, né, realmente ser bem recebido, sentir, né, o carinho, né, o abraço, né, como igreja. Né, essa é a nossa principal missão. De lambuja, né, a gente entende que cada departamento é uma mini igreja, não separado do corpo, né? Não é uma divisão, mas é uma mini igreja. E dentro dessa mini igreja, eu preciso, dentro desse departamento, desenvolver, né, as minhas habilidades de liderança. Né? Que se eu fizer funcionar esse departamento, motivando as pessoas, ensinando, capacitando, levantando outros líderes, significa que está funcionando. E se eu conseguir fazer ali, eu vou conseguir fazer lá na minha empresa, no meu trabalho, na minha equipe lá, né, no meu trabalho, nas pessoas que estão ali junto comigo, né, eu vou conseguir reproduzir isso. Então é um reflexo, eu vou conseguir reproduzir lá na minha casa, né, vou conseguir liderar melhor a minha casa, motivar mais a minha família, conduzir a minha família, porque se eu consigo fazer isso dentro da igreja, no departamento, eu vou conseguir reproduzir. Né? É um treinamento para a vida também. E futuramente, se para alguns, né, surgiu a oportunidade de ministério, de pastorear igrejas, você já teve uma experiência menor e você vai repetir aquilo que você fez ali, só cada vez em maior números, né? Capacitando pessoas, ensinando, treinando, desenvolvendo, descobrindo talentos, né? Que realmente as pessoas às vezes nem sabem que tem, né? Porque eu sempre digo, lá mesmo no momento da consolidação, ali na salinha, quando as pessoas saem do culto, né? Normalmente eu digo assim, a Igreja Verbo da Vida, o Ministério Verbo da Vida é um ministério que acredita nas pessoas. Né? Eu entendi isso, porque o ministério acreditou em mim. Né? O pastor Silvio acreditou em mim, né? Porque alguém acreditou nele. Né? Então, o Ministério Verbo da Vida, ele acredita nas pessoas. E uma das funções, né, do ministério é que pessoas sejam capacitadas, treinadas, levantadas. Né? Uma característica que está dentro da visão Verbo da Vida, que me chamou muito a atenção, é a questão de você não ter medo que as pessoas se tornem melhores que você. Pelo contrário, é obrigação que as pessoas se tornem melhores que você. Porque se eu estou ensinando tudo que eu sei para o Douglas, 1 mais 1 é 2. Então, automaticamente, o Douglas vai aprender tudo que eu sei e mais o que ele sabe, e mais o que ele vai aprender. Né? A consequência disso é que ele se torne melhor que eu. E eu preciso me alegrar e fazer com que isso aconteça. Né? Você vai ver no Ministério Verbo da Vida as pessoas mudando de posição nos departamentos. E você vai notar uma coisa, quando há uma transição, o departamento não cai. Né? Está indo muito bem, trocou de líder, puf, não acontece. Cada líder que transiciona, que vem e substitui, o trabalho se torna melhor. Né? Vocês tiveram essa experiência, nós já tivemos também, e se você olhar em todos os departamentos é assim. Cada transição que acontece, o trabalho, normalmente por aí o que acontece? Transicionou, puf, tem que começar tudo do zero. Na visão Verbo da Vida não acontece isso. Por quê? Porque nós não temos medo que as pessoas se tornem melhores que nós. Nós queremos que se tornem. Essa é a ideia. Não seja submissa, né? Escravo, na realidade, do líder, né? E se vocês pudessem deixar uma palavra para o Marquinhos e para a Lid, lá de 2004, 2003, quando vocês conheceram, quando a Lid descobriu que o Marquinhos era crente, não sabia. Nossa, o homem é crente, não sabia. Se pudesse deixar uma palavra, qual você deixaria? Para mim, no começo, o que eu diria? Porque tu precisaria ouvir isso. Isso. Eu precisaria ouvir que eu deveria entregar, então, aquela passagem ali que Jesus fala sobre entrega o teu fardo, né? Troca pelo meu, que o meu é leve. Eu gostaria de ter entendido isso desde o início e eu não teria vivido tantas frustrações, tantas dificuldades, enfim, que eu tive ali no início, né? Por ter aquela pressão. Muitas vezes também uma palavra que se usava muito era retaliação, né? E a gente acabava ficando... Era difícil, era duro o congregar e poderia ter sido mais leve se eu tivesse entendido realmente, alguém, né, tivesse sido ministrado isso no meu coração e que
porque as coisas podem ser leves, né? Não precisa ser uma pressão, não precisa ser... Então, eu gostaria de antes ter ouvido e entendido essa mensagem que Jesus deixou escrito ali para nós. É verdade. Olha, eu gostaria de ter ouvido a seguinte frase, mais ou menos assim: filho, relaxa. Talvez ele falou, eu não ouvi, né? Se eu tivesse ouvido aquilo que meu pai me falou quando eu tinha 7 anos de idade, alguém vai, não sei, não ouvi. Talvez ele falou e eu que não ouvi, né? Mas eu gostaria de ter entendido, né? Filho, relaxa, né? Confia no processo, que vai dar tudo certo. Então, não seja relutante, né? Confia em mim, né? Eu seguro, te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, né? Confia, fica tranquilo que esse é um lugar de proteção. A proteção. Quando você confia, quando você descansa, quando você realmente não se debate, né? E entrega mesmo a sua vida para Cristo, né? É um lugar de proteção, se submete, né? A autoridade de Deus, a autoridade eclesiástica, a liderança, né? É um lugar de proteção. E eu gostaria de ter entendido isso, né? Ouvido, talvez eu até ouvi, né? A palavra até chegou, mas eu gostaria de ter sido mais cedo, né? Fica tranquilo para que você fique protegido, né? Porque eu, às vezes, fui muito na euforia, assim, né? Querer ver um resultado, né? E às vezes atropelando alguns processos, né? Na ansiedade, você quer já viver algo antes do tempo, né? E eu precisaria ter, em alguns momentos, relaxado mais, confiado mais, né? E ficado no lugar da proteção. Cuidado. Quanto tempo aí já, Fábio? 1h20. Legal. A gente já está caminhando para o final, então, gente, eu queria pedir para vocês... Muito bom. O que vocês ainda querem viver no ministério de vocês? Porque vocês são novinhos ainda, né? Rapaz, eu tô com 43, eu me sinto como se tivesse 20. Cara. Galetinho. Eu tô mais ou menos que nem Caleb, assim, nossa. Tem muito gás desse refri. Eu quero viver as promessas de Deus. Eu entendo o chamado do meu esposo. E eu quero poder estar junto com ele, né, nesse momento, vivendo essas coisas, porque quando ele vive algo novo, eu também entro junto, né? Então, eu quero viver, eu creio que a gente vai viver ainda tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, como ministério, como vida, como casal, com os nossos filhos, né? Eu creio que a gente vai viver ainda e desejo muito isso. Olha, eu quero viver. Deus tem... Nós estamos vivendo, na verdade, uma fase muito, muito linda assim, na nossa vida, né? Quando as coisas estão dando certo, assim, sabe? E a gente tem vivido coisas que a gente nunca viveu, né? E a gente consegue enxergar, assim, coisas que a gente vai chegar, né? Vai alcançar, assim, a curto prazo, né? Mas consegue também já identificar coisas a longo prazo, né? E eu quero viver, assim, muita loucura assim com Cristo, né? Quero viver assim muitas experiências de cura, de transformação, né? De ver pessoas assim voando, né? Que a gente poder cumprir o propósito assim de poder ser um instrumento, né, da vida de pessoas para ensinar, né, e ver pessoas assim indo mais longe do que nós, sabe? De ver os nossos filhos, assim, os filhos dos nossos filhos, né, ver o que Deus pode fazer numa nação, né, numa família, num estado, numa cidade, né? A gente fala de avivamento, né? Quer ver muito avivamento. Eu creio que nós já temos vivido, né, esse avivamento. E resumindo tudo isso, eu quero manter meu coração avivado. Essa é a palavra. Eu quero manter meu coração avivado. Um dia nós estávamos aqui na igreja no período da pandemia, ali num momento de oração, né? Aquele avivamento na oração assim tão gostoso, e eu falei para Deus assim: Senhor, eu gostaria muito de pregar, né, ministrar. Imagina só como deve ser ministrar no avivamento, né? E o Espírito Santo falou manso assim dentro de mim: melhor do que ministrar no avivamento é ministrar avivado. E eu quero isso para mim
todos os dias da minha vida, né, na minha casa. Eu quero ministrar avivado, mas não quero só ministrar avivado, eu quero viver avivado. Isso que eu quero, viver avivado. Aviva o dom, né, que há dentro de ti, né? Eu quero cada vez mais avivar, né? Porque eu que me avivo, né? É isso aí. Quero viver essa loucura, né, todos os dias. E quais as expectativas para esse novo tempo da nossa igreja aqui? A gente sabe que as coisas estão crescendo muito rápido, né? E a gente sabe que isso vai ser instantâneo. E qual a expectativa para isso? A expectativa é poder suprir a necessidade, desfrutar, né, desse crescimento, porque a gente estava numa igreja pequena uma vez e o que nós mais desejava é que crescesse, né? E aí quando não funcionava a gente ficava frustrado, né? E hoje a gente pode desfrutar. E a nossa oração nesse tempo era dizer, Senhor, eu quero viver algo novo, Senhor, algo que funcione, algo que cresça, algo que a gente possa trabalhar e ver o resultado, né? Para comprar um data show era 60 dias de jejum, né? E oração. A gente quer e ainda às vezes não conseguia, então assim, a gente desejava ver algo que funcionasse, que se multiplicasse, que acontecesse, né? E isso para nós, na verdade, é um sonho, né? É um sonho que, infelizmente, em alguns momentos a gente esquece que a gente sempre desejou isso e às vezes perde a oportunidade de desfrutar do que a gente sempre pediu. Verdade. Acho que é isso, é participar, né? Não somente ficar de espectador, ver como está crescendo, como está avançando, como, né, tudo está mudando e pessoas se transformando. A gente quer participar, não ser somente um espectador, né? E desfrutar, né? Se regozijar com esse crescimento. E poder servir, poder estar à disposição, né? Se colocar ali para... E uma coisa que sempre os ministros falam, né? Ministros, verbo da vida, aí né? Que a gente... conferências de ministros, ou quando a gente recebe algum ministro, né, que é da raiz da Fundação Verbo da Vida, né, se você faz um mês que está aqui, ou um dia que você está aqui nessa igreja, você faz parte disso, né, desse crescimento, dessa coisa extraordinária, né, que acontece. E uma coisa que me chama muita atenção, que alguns ministros também, né, da raiz, né, fundadores do ministério, junto com o pastor Bud, eles falam, né, e tem se repetido algumas vezes até, é que o pastor Bud, numa escola, né, o Manuel Dias falou, né, aqui na igreja mesmo, no culto da manhã, numa escola, nem tinha igreja física ainda, entre 10, 12 pessoas, o pastor Bud, né, dizia assim, nós vamos inundar o Brasil. Né? E eles olhavam e pensavam, isso é uma loucura, o cara veio de fora, um estrangeiro, nós aqui nessa sala, aqui emprestada, 12 pessoas aqui num fundão, quem somos nós, né? Inundar o Brasil, né? E é o que tem acontecido. A igreja, a Verbo da Vida, tem inundado o Brasil, né? Com cerca de 450 igrejas, né? Estabelecidas, mais de 100 escolas Rema, né? Um centro de treinamento aí que provavelmente seja o maior da América Latina, né? De preparação, né? Para treinamento mesmo, para a vida. Né, a gente vê tudo isso acontecendo. Qualquer coisa que eles disserem, nós vamos acreditar. É verdade. Porque se isso aconteceu, nada mais pode nos impedir. E eu vejo, em questão de Brasil, assim, ouvindo outros ministros, comentários de pessoas, nós vemos assim que a palavra da fé, que começou lá com um missionário, né, louco, né, isso aí é loucura, não tem fundamento nenhum, né, isso aí. Essa palavra da fé tem fundamentado um evangelho, né, nacional, não somente Verbo da Vida local. Tem fundamentado, né, o evangelho em todas as igrejas. Tem auxiliado na estrutura, no fundamento do evangelho em todo o país. Né? Então, assim, não importa a denominação, tem sido afetada pela palavra da fé. E tudo começou, né, com algo que é inacreditável. É uma loucura. Um dia a gente vai fazer um podcast contando só as histórias do Bud aqui e dos meninos da casa. Tem muita história boa, né? Amém, tem muita mesmo. Mas então tá, gente, vocês querem deixar uma palavra final, né? Para quem tá nos ouvindo, assim, porque a história de vocês é uma história bem comum, né? Do pouco que eu ouvi aqui, eu já tive várias pérolas que eu tirei para minha vida, porque eu sei que já servem de conselho. Mas o que vocês podem deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente? Rapaz, mergulha nessa visão, acredita, abre o coração, não interessa
o que tu aprendeu, o que tu pensou, né? Renova a mente, tira todo o lixo, né? Mergulha nessa visão. Aí de repente você está ouvindo isso aí, né? Molhando os pés ali, tomando algum respingo, né? E tem uma piscina, um oceano para te mergulhar, né? E, às vezes você pode ter medo de se afogar, né? Na aula da consagração do Rema, né? Na última aula de consagração, né, uma pessoa, né, profetizou na minha vida e disse assim, olha, tem uma piscina aí, o negócio é tu se atirar. E eu disse, já era, vou mergulhar com tudo. E meu conselho para você, né, se joga. E você, bem? Também, abrir o coração, ficar disposto, né, se colocar na brecha e viver aí tudo que o Senhor tem aí para tua vida, mergulhar aí nessa palavra que transforma. Fé funciona. E a nossa fé é fundamentada em princípios. Se você cumprir os princípios, não tem como dar errado. Vai dar certo. Pode parecer em alguns momentos que não está dando certo, mas só parece. No final, vai dar certo. Não tem como errar. Verdade. É isso aí. Então tá, gente. Eu queria agradecer a vocês que se disponibilizaram, né, de estar aqui contando a história de vocês. A gente sabe que isso é só um começo. É muito importante que a igreja conheça a história dos ministros da casa, para que venha gerar conexão, né? Venha gerar vínculo. E a história de vocês tem muito a acrescentar. Meu Deus do céu, é milagre em cima de milagre. Renovação da mente em cima de renovação da mente. Isso é muito bom, gente, né? É uma coisa extraordinária. Eu queria agradecer a você que esteve conosco aqui todo esse tempo, né? Acompanhando a história deles. É muito importante que você confira a sua inscrição aí no canal e também ative as notificações. E fique por dentro, porque todas as semanas a gente vai ter um entrevistado novo aqui, um casal novo da nossa casa, para você poder conhecer mais, né? E eu não posso deixar de acabar esse podcast sem indicar um livro muito, mas muito bom, que é do Mark Hawkins, que é O Poder Secreto da Alegria. Se você muito bom. Ter a disponibilidade de ler esse livro, você vai entender realmente o que esse livro fala, o poder secreto da alegria. Não se esqueça que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele emana um poder muito, mas muito simples, que é a alegria, né? Que tem realmente essa ideia de mudar tudo ao seu redor. E eu quero ler uma frase que diz aqui atrás, que diz assim: o céu trata dos mais sérios assuntos em uma atmosfera de alegria. Nunca se esqueça de que quando Deus falou haja, ele deu um haja dando risada. Muito obrigado por estar aqui conosco e eu te espero no próximo podcast Fale Fé. É nóis.